Olá, esse é o canal do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Amanda Schuch apresenta um artigo sobre o uso de ruxotinib em pacientes com GVHD crônico. Bom dia, meu nome é Amanda, sou a R5 de transplante da Escola Paulista de Medicina e o artigo de hoje é o ruxolitinib para pacientes com GVHD crônico, córtico-refratários ou córtico-dependentes, num estudo de 3 anos, denominado REACH3, um Long Term Follow-up. Então, como introdução, eu trouxe alguns dados para vocês para a gente ver a importância desse estudo. O GVHD crônico é uma complicação importante do transplante. Ele ocorre em 30 a 70% dos pacientes pós-TMO e ele é a principal causa de morte não relacionada à recaída pós-TMO, sendo responsável por 37,8% das mortes. Como fisiopatologia dessa doença, pela quimioterapia e radioterapia no condicionamento, a gente tem exposição DAM e exposição tecidual de DAMPs e PAMPs. Esses antígenos são reconhecidos por células apresentadoras de antígeno, e as APCs apresentam os antígenos para as células T e CD8, e os linfócitos T ativados e aloreativos sofrem uma expansão clonal, principalmente de linfócitos TH1 e TH17, em produção exagerada de citocinas inflamatórias, como interleucina 17, 21 e interferon gama, retroalimentando o recrutamento de células inflamatórias. Por último, os linfócitos T ativados estimulam a ativação macrofágica, a ativação de fibroblastos e a produção de fibrina, gerando esclerose do órgão em questão. Como terapia de primeira linha, nós temos o uso de prednisona na dose de 0,5 a 1 mg quilo dia, e a gente vai tratar esse paciente com diagnóstico de GVHD crônico quando nós temos envolvimento de 3 ou mais órgãos, envolvimento moderado ou grave de qualquer órgão, ou qualquer envolvimento pulmonar. Aqui do lado eu trouxe o aplicativo eGVHD, que é uma maneira simples e fácil da gente classificar quão importante é o meu envolvimento orgânico. E a ideia de ter uma terapia de segunda linha para esses pacientes com GVHD crônico é que apenas 50% dos pacientes respondem à terapia de primeira linha com uso de corticoide. Então, partimos do artigo inicial, que é o ruxolitinib analisado durante 24 semanas. Ele é comparado com 10 terapias à escolha do examinador, que são essas que estão no canto superior direito da tela. O examinador escolheria de qual maneira ele queria tratar o paciente com GVHD crônico. Então, alguns tratavam com imatinib, ibrutinib, MTX, micofenolato, faltaférese extracorpórea. E o braço do estudo é o braço do inibidor de JAK. Então, o princípio de usar um inibidor de JAK na terapia de GVHD parte da fisiopatologia, que ao inibir JAK, nós temos uma diminuição da sinalização intracelular das células apresentadoras de antígeno, redução da atividade de linfócitos T e redução da produção de citocina pró-inflamatórias e estímulo aos fibroblastos. Então, esse é o desenho do estudo. A gente tem um braço controle, que são as terapias à escolha do examinador, que são aquelas 10 que eu mostrei para vocês, comparado com 10 mg de ruxolitinib, e tivemos o follow-up de 1 dia a 24 semanas nesse primeiro período do estudo. Os endpoints analisados foi overall response na semana 24, que foi de 49,7% no grupo do ruxolitinib, versus 25% no grupo controle, com significância estatística, e failure-free survival na semana 24, comparando com 18,6 meses na terapia de estudo versus 5 meses na terapia de escolha do examinador. E hoje, o nosso estudo em questão é o Long Term Follow-up, de 3 anos desse estudo inicial. Então, a gente vai olhar para essa segunda parte do desenho do estudo, que ele vai analisar de 24 a 156 semanas. O que o follow-up tem como objetivo de analisar? Ele quer ver a eficácia e segurança a longo prazo do ruxolitinib ao longo dos 3 anos, e avaliar os pacientes que mudaram da terapia de escolha do examinador
para o ruxolitinib. Então, na semana 24, era permitido o crossover entre os braços. Eu podia trocar o meu paciente se ele não tivesse uma resposta adequada. Outros endpoints analisados foram a sobrevida livre de falha, duração de resposta, sobrevida global, mortalidade não relacionada à recidiva e recidiva e recorrência de malignidade. Como características da população, a gente tem uma população predominantemente entre 18 e 65 anos, com ECOG entre 0 e 1, e 70% dos meus pacientes do estudo fizeram um crossover de braço para o braço do ruxolitinib. Resultados. Quando a gente olha essas duas curvas, é bem claro a superioridade da medicação que a gente está estudando. Com o Failure Free Survival, a gente tem uma diferença de 38,4 meses para o ruxolitinib versus 5,7 meses para a terapia de escolha do examinador. Lembrando que poderia ser qualquer uma daquelas 10 terapias que eu citei anteriormente. A mediana de duração de resposta não foi atingida no braço do ruxolitinib, versus 6,4 meses na terapia de escolha do examinador. Não houve diferença estatística na sobrevida global. A taxa acumulativa de eventos em 36 meses também foi semelhante entre os dois grupos e também curvas bem parecidas quando a gente analisa a recidiva e recorrência de malignidade. Os pacientes que apresentaram maior probabilidade de apresentar resposta a longo prazo com ruxolitinib do que com a terapia de escolha do examinador, independente do envolvimento do órgão de linha de base. Então, se eu continuasse a usar essa terapia, o paciente poderia continuar respondendo. E a probabilidade de manter resposta além de 36 meses foi de 59,6% de ruxolitinib versus 26,7% da terapia de escolha do examinador. Aqui eu trouxe uma tabelinha mostrando como que foi a resposta em cada órgão nas primeiras 24 semanas, que é aquele comecinho do estudo, comparando com a resposta em cada órgão dos pacientes que fizeram crossover para o braço do ruxolitinib depois da semana 24. E são dados bem semelhantes para envolvimento de cada órgão. Então, aqui a gente tem de maneira mais objetiva que após o crossover, a overall response foi de 50% e a best response foi de 81%, que foi consistente e semelhante àqueles pacientes que trocaram a terapia para o grupo ruxolitinib com a primeira análise que a gente tem do estudo. Como toxicidades, destaca-se a anemia grau 3, que é bem semelhante entre os grupos, pneumonia e total de infecções. Então, como discussão e conclusão do artigo, esse artigo ele consolidou o ruxolitinib como terapia de segunda linha para GVHD crônico, sustentando os desfechos apresentados no follow-up de 24 meses e também demonstrou que a droga continua sendo segura a longo prazo. Discussão. Sobre o trabalho, é um trabalho excelente, um trabalho que teve uma população significativamente grande, um trabalho de fase 3, e que é algo que a gente já faz na nossa prática clínica no hospital, que é utilizar o Jakavi aí como segunda ou terceira linha de tratamento para GVHD crônico. E um dos achados que foi essa sobrevida, que na realidade foi sobrevida livre de falha, acho que foi um achado importante, um achado bom, principalmente para considerando uma doença crônica, um tratamento de uma doença crônica. E aí a gente pode avaliar a durabilidade, a sustentabilidade do tratamento com esse tipo de medicação e esse achado. Acho que, enfim, até outra coisa interessante que eu achei do artigo foi o crossover de ter modificado, os pacientes modificaram a linha de tratamento e continuaram tendo uma boa resposta, uma resposta sustentada, o que favorece o uso da medicação também pela facilidade de você conseguir desmamar o corticoide muitas vezes, ou até naqueles pacientes que são refratários ao corticoide. E em relação aos efeitos adversos, eu acho que, na verdade, no artigo ele mostrou que não teve grandes diferenças, mas precisa sempre tomar cuidado e avaliar sobre a anemia, por exemplo, que teve um pouco mais no grupo do Jakavi, considerando que já são pacientes que têm uma reserva medular menor. Então, seria algo aí a avaliar e, enfim, ficar em acompanhamento com esses pacientes.
Mas fora isso, achei o trabalho muito bom. Acho que é um trabalho como esse que a gente acaba aplicando na realidade o que faz na prática clínica. Então, acaba modificando aí a nossa terapia, algo que a gente já fazia no nosso centro, por exemplo. Foi um estudo muito importante, né? E foi um estudo que é bastante desafiador, porque ele trabalhou em cima de um tema que é um grande desafio terapêutico, né? Quando a gente fala de transplante de medula, né? Principalmente para aqueles pacientes que são refratários ao uso do corticoide. Como Ilana já tinha dito antes, né? Foi um estudo super relevante, foi um estudo fase 3, multicêntrico, foi randomizado, teve um N bastante adequado, né, com relação aos dados demográficos, né, do estudo. Eu acho que os dois braços eles foram bastante equivalentes assim nas variáveis analisadas, assim, não acho que teve muito viés, e realmente assim ele consolidou o ruxolitinib, né, como a terapia de escolha, né, para pacientes que são refratários ao uso do corticoide. Como Ilana disse também, um dos pontos importantes desse estudo foi a possibilidade do crossover, né? Isso realmente demonstrou a superioridade no efeito benéfico do ruxolitinib no tratamento dessa população. Primeira pergunta, assim, por que fizeram Saber Free Survival FFS em vez de PFS, como endpoint primário de estudo? Vocês sabem? A Ilana até chegou a comentar sobre isso, mas vocês sabem por que é isso, FFS em vez de PFS? A minha sugestão aqui, quando eu li o estudo, né, é que a FFS, nesse contexto, considerando uma doença crônica, não é um tratamento que você faz e você espera que o paciente se cure daquilo ali. Um tratamento de uma doença que o paciente vai usar aquela medicação por um tempo indeterminado. E aí, utilizando a FFS, nesse cenário, você acaba buscando avaliar a sustentabilidade da resposta a longo prazo daquela medicação. E, esse achado, pelo que eu estava vendo, estudando, enfim, é um achado importante para doenças como essa, que você vai usar por um tempo indeterminado e avaliar a resposta a longo prazo daquela medicação, que é diferente de a gente avaliar uma PFS de uma medicação, de um tratamento que tem uma proposta curativa, de um tratamento que, enfim, a gente pensa que vai acabar a um curto prazo. Eu acho que tem coisa errada que você falou aí. Que assim, a diferença de FFS e PFS é que o endpoint primário é o mesmo. Você está buscando progressão de doença ou morte, tanto PFS quanto FFS. A diferença é que na FFS você conta também os pacientes que pararam o tratamento por efeito diversos de droga ou por outro motivo, tá? Então, com progressão. Então, se o paciente, por exemplo, está usando uma droga e parou por causa de algum efeito colateral, na FFS você conta, na PFS não. Na PFS você vai contar os seus pacientes progredir a doença. Assim. Então, aí na FFS você conta quando falhou o tratamento. Na PFS você não conta da falha do tratamento, não é isso? Sim. Exatamente, mas no final das contas sempre avaliam coisas muito parecidas. Então não é que um está avaliando mais a progressão, o outro não. Os dois avaliam a mesma coisa, só que a FFS é mais voltada quando você tem esse desfecho aí, e também parar o tratamento. E por que vocês acham que eles escolheram FFS e PFS para esse estudo? Foi pela possibilidade do paciente fazer o crossover e para um outro braço de medicação. O crossover? Não entendi por que o crossover. Particularmente, vocês gostaram do crossover, mas eu não gosto quando tem crossover no estudo clínico. Então, assim, acho que no final das contas, quando você tem uma superioridade de uma droga que vê sobre global, tem uma coisa assim, você tem que fazer crossover, porque é antiético. No meio do estudo, você está tendo sobre global, você não fazer o crossover do paciente. Mas a Novartis faz muito isso. Em vários trabalhos, elas desenham já o estudo planejando o crossover ao longo do tempo, e no final das contas você acaba atrapalhando um pouco o dado sobre o global. E quando você tem crossover, você não vai conseguir mostrar uma grande superioridade da droga ali sobre o global, né? Mas, assim, mas não entendi, mas por que o CFS tem ali com crossover? Matheus, já que você falou, argumente. Pelo conceito, né, da sobrevida livre de falha, com eventos adversos de outras medicações, quando o autor coloca que o outro braço era de qualquer terapia disponível. Se esse paciente estava fazendo efeitos adversos muito graves ou não tendo resposta, ele acaba passando, na minha cabeça, pelo menos, faz mais sentido em avaliar isso nesses pacientes que acabaram mudando a terapêutica ao longo do estudo.
Acho que tá, entendi. Acho que é isso mesmo. Que, tipo, quando você põe FFS para um desfecho, é porque também você quer saber se aquele tratamento é tóxico, né? E não adianta nada você ganhar PFS se tem um tratamento que evita, controla melhor a doença, mas que é mais tóxico, daí você não consegue usar, né? Então, eu gosto de FFS, particularmente uma doença que nem GVHD, que é uma doença que você controla muito bem com algum tipo de tratamento, mas se aquele tratamento foi muito tóxico e o paciente já tendo infecções, já tendo alguma coisa, você tem que parar o tratamento porque não está adiantando, né? Então, particularmente, eu gosto desse endpoint para esse estudo. Só também para não ficar muito longo a discussão, mas uma coisa que eu gostei do follow-up de 3 anos, na verdade, sim. O follow-up de 3 anos confirmou os dados que já tinham do RATE 3 inicial, né? Mostrou que era superior à best available therapy. Mas uma coisa que eu achei diferente desse trabalho que a Amanda apresentou é que no estudo inicial, o tratamento era até progressão de doença. Mas, teoricamente, você não podia parar o ruxolitinib conforme o desenho do estudo inicial. E depois, agora no follow-up final aí, mostrou que 21 pacientes, se não me engano, pararam o ruxolitinib depois de 6 semanas, depois de 6 meses, então 24 semanas. E o que foi interessante é que a maioria sustentou mesmo, ficou em remissão mesmo depois de ter parado o tratamento. Só 3 pacientes que acabaram voltando a ter GVHD. O que a gente faz isso na prática, né? Já faz um tempo que a gente tem feito isso na prática, que é começa a cercar e tal, o paciente entrou em remissão, a ideia é tentando, vai o que eu gosto de fazer é meio que vai desmamando aí, tipo, um pouquinho, tá? Depois do tempo, a ideia é parar. E tem vários pacientes que conseguem, de fato, se livrar do medicamento, que era algo que não era contemplado muito na época. Mas eu gosto muito desse estudo, e para mim, é um estudo, como a Melanie até comentou, a Amanda comentou, que muda a prática clínica, né? A gente, hoje em dia, prefere usar o ruxolitinib em vez de outros tratamentos em segunda linha para GVHD crônico. Em relação até do histórico, né, do REACH 3, não havia esse estudo fase 3 para GVHD crônico, né? Então, foi o primeiro estudo em fase 3 para GVHD crônico. E aí mostra também do Best Therapy Available, né, do BAT, que não tinha um padrão, né? Quando você não tem um padrão de tratamento, é porque nada é bom, né? Então, por isso que surgiu esse trabalho, mostrando aí o segmento e a robustez do dado. Por isso que fazem análise de follow-up, né? Interessante desse artigo aí que que eu estava vendo lá, que ele tem apenas 13 referências, né? Para mostrar como é escasso, né? Dá para forçar em série de casos também, né? Mas quando você pega dados mais robustez, né? Não tem. Se me das 13 referências, 2 é bula do remédio, assim. Então, ele foi mais comedido aí, talvez, né? Mas, enfim. Quem falou da anemia, acho que a Ilana falou da anemia, assim, é o que a gente sabe em relação ao Jacave, e é algo que é manejável na maioria dos pacientes com GVHD crônico, não é algo que me incomode, né? Isso que o Pedro pontuou é super importante, né? A diferença, a gente vê de PSS, no caso, né, Frail Free Survival, DFS, Event Free Survival, né? Então, isso tem vários estudos, não só nesse, né? E na dúvida, né, você leia a definição do estudo, tá? As definições são mais homogêneas, mas na dúvida, leia a definição do estudo, tá? Mas, basicamente, né, a gente censura os pacientes quando eles atingem algum objetivo que a gente quer. Então, vou começar do básico, sobrevida global. O paciente está vivo, ele continua. O paciente morreu, ele sai, né? E aí você vai pontuar e cai um degrau na curva. O Progression Free Survival, ou sobrevida livre de progressão, né? SNP. O paciente, se ele está vivo, ele continua. Se ele morre, ele sai. Ou se a doença progride, ele também sai. Então, por isso que a gente fala, às vezes o paciente progrediu e não morreu, por isso que a curva de PFS, geralmente ela cai mais rápido do que da PFS. E na questão, né, do FFS, se o paciente morre, ele também sai. Se o paciente progredir, ele também sai. E se ele começa um novo tratamento por GVHD crônico, ele também sai. Então, teoricamente, é uma curva ainda menor, né? É isso. O que mais? Nosso grupo também tem publicação de GVHD crônico, óbvio que é uma série de casos. A gente tem 2 publicações, né? Uma inicial e outra de segmento, né? Na STC, né? Na TCT, que é a antiga BBMT. Então, leiam lá, né? É obrigatório para vocês. O importante, acho que a Amanda colocou bem, né? Acho que além de ver dados de eficácia, que eu não esperava nada
que fosse cair ao longo prazo, mas é importante, é dados de evento adverso, né? Não só que manteve-se igual, mas um outro evento adverso, que muita gente tem medo, né? Medo não, é um receio esperado. É o risco de recaída. Quando você acaba suprimindo esse paciente, de aumentar isso de recaída, também não tem, né? E o crossover, eu discordo um pouco do Pedro, acho que até tá no 6 do dado aí, que é uma medicação que mostra aí que não, você tira até um pouco do viés aí desses pacientes, né? Você acha que tivesse algum viés do primeiro grupo, você reexpõe ele e ainda continua respondendo nesse paciente. Então, acho que traz robustez. Acho que se não tivesse, eu entendo, né, a questão de sobrevida global, se não tivesse crossover, até abriria mais, né, a sobrevida global, talvez, né? Mas eu gosto. Mas é isso aí. Hoje em dia, se pegar um paciente de VHD crônico, vocês fariam o Trotinib ou faria outra coisa aí? E sim, né? Não faria errado. Não faria nada. Bom, beleza. Filme? O filme de hoje, então, assim como no passado, havíamos um sistema no qual parecia fazer sentido as drogas, a terapia padrão, e era algo que a maioria das sociedades colocavam como uma boa evidência. Até no Brasil, algumas dessas drogas de terapia padrão era considerada até evidência 1A, dependendo do que fosse, sendo que os estudos nunca chegaram nem próximo a isso. Esse paradigma foi quebrado pelo Witch 3, e o filme de analogia que a gente vai fazer hoje é o Jogos Vorazes em Chamas. Katniss Everdeen quebrou o paradigma do sistema e conseguiu mudar todo o que acontecia no mundo deles lá. Um bom filme. Um livro melhor. Como toda a história do cinema e literatura. Um bom filme, mas um livro melhor. Exceto, olhando que eu li aqui, o filme é melhor, do Hobbit. O filme é melhor que o livro, não. Nossa senhora. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, vamos embora. Todo mundo rápido. Deixa o Pedro sozinho. Tem gente no grupo aí que não gosta de Senhor dos Anéis. Eu não vou expor aqui, vou fazer expose. Mas eu não consegui ler Jogos Vorazes, achei muito infantil juvenil, assim. Ô, louco. Verdade. Lê em inglês. O inglês é bom. Beleza. Tá bom. Falou. Um dia. Tchau. Bom dia. Então, por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.